quando a gente avalia a realidade brasileira, a gente precisa ter um certo cuidado e remontar historicamente a sociedade profundamente machista, uma sociedade fundada na figura masculina. Basta que, por exemplo, a gente recorde Casagrande Senzala de Gilberto Freire, em que o chefe é um homem e que a mulher é simplesmente um apêndice reprodutor e educador desses filhos e filhas que virão. Isso está no imaginário social brasileiro. Nós não conseguimos ainda, ao passar de tanto tempo, 5 séculos, nós não conseguimos reverter esse imaginário. Até muito recentemente, quando se faziam as pesquisas de censo, perguntava-se sobre o cabeça de casal, e o cabeça de casal era o homem. Então, a discussão sobre o papel da mulher, economicamente, politicamente, é muito recente, data da Constituição de 1988. Então nós temos uma jovem democracia, porque há de se recordar que a maior parte da história do Brasil é marcada por ditaduras civis, ditaduras militares, mandonismos, os oligarcas, senhores absolutos do poder. E isso dava ao homem, né, uma sociedade profundamente marcada pelo poder masculino. Então, a partir de 88 é que nós vamos começar a ter avanços, conquistas institucionais ainda, né? Garantias legais, que não significa uma mudança do imaginário. Até mesmo as próprias mulheres sofrem com esse imaginário masculino, acreditando-se que são incapazes, que são impotentes para fazer as mudanças, e que o espaço público é masculino e que o espaço privado é feminino. Isso remonta, como eu disse no início, remonta à história colonial e depois a República Velha, oligárquica, e, enfim, toda essa história do espaço público ser masculino e do espaço privado ser feminino. Mas é evidente que com esses ganhos institucionais e com a luta de mulheres, né, mesmo ao longo dessa sociedade profundamente masculina, mulheres lutaram ao longo dos séculos, e isso desembocou nas grandes conquistas do século XX, mais precisamente do final do século XX e início do século XXI. Como eu disse, institucionais, mas que advêm de lutas, mas de minorias, né, de um grupo pequeno de mulheres. Essas conquistas institucionais começaram a dar visibilidade de pertencimento dessas mulheres ao contexto social em que vivem. Elas não devem ficar, elas começam a dar conta que elas não devem ficar mais restritas ao espaço privado. E algumas delas, obviamente, se alçam à vida política partidária, se alçam a cargos de mando na estrutura econômica e assumem papéis sociais muito importantes. Mas ainda é um processo de aprendizagem. Não se pode desconsiderar, como eu disse, essa história tão gigantesca de esfera masculina e acreditar que no passo de mágica nós vamos mudar o imaginário das mulheres e o imaginário dos homens. É um aprendizado longo. Como eu disse, nós somos uma jovem democracia e nós estamos aprendendo a lidar com os direitos iguais para esses seres diferentes que são homens e mulheres. Esse aprendizado ele não vai ser fácil, ele não é fácil. Nós vamos garantindo institucionalmente os 30% da cota feminina, a proposta de 50%, mas isso não vai garantir necessariamente que nós tenhamos as mulheres na política ou em outras esferas da vida. Talvez até na esfera do mundo do trabalho seja mais fácil. Porque, bom, se tu é competente, tu vai mostrar a tua competência. E no processo da política partidária, tu tem que convencer que tu és competente antes de ser competente. Porque é na campanha que tu tem que mostrar que tu é competente. E como há esse imaginário de que nós, mulheres, pertencemos à esfera privada, que não sabemos administrar um gigante como esse país, por exemplo, legislar ou executar, ou até mesmo julgar, que no caso do judiciário não há eleição, mas enfim, fica muito mais difícil para que nós tenhamos coragem, porque essas mulheres tenham coragem de aceitar esse desafio, de legislar, de executar, num
país tão rico em dimensões territoriais, em culturas, também economicamente, mas ainda com uma disparidade abismal, né? Uma população muito grande que vive com uma parcela reduzida da renda e uma minoria expressivamente concentracionista de riqueza. Eu acredito sinceramente nessa aprendizagem. E eu acho que as novas gerações, nós, né, educamos as novas gerações de uma maneira distinta, né? Porque nós vimos hoje mulheres jovens, meninas, lutando pelo seu espaço, através de movimentos sociais, reivindicando o direito ao seu corpo, reivindicando o direito à sua existência, à sua identidade, ao seu modo de vestir, ao seu modo de comer, ao seu modo de ser feliz. Também vimos essas mesmas meninas, essas mesmas mulheres jovens galgando postos no mundo do trabalho, como protagonistas, né? Eu acredito que a minha geração, de certa maneira, com todas as deficiências, conseguiu educar, ou tem conseguido educar, um pouco diferente, para esse protagonismo. Não sei até que ponto nós conseguimos educar os homens para que eles entendam que nós somos também capazes, mesmo com as nossas fantásticas diferenças, e que essas diferenças entre nós, entre homens e mulheres, não são diferenças de exclusão, são diferenças de complementaridade. É uma tarefa árdua da família, é uma tarefa árdua das escolas e uma tarefa árdua também dos meios de comunicação. Por isso que há uma luta paralela, eu acho que uma luta paralela, é a democratização dos meios de comunicação no Brasil. Principalmente a regulamentação dos 5 artigos da Constituição que tratam desse tema, que ainda não foram regulamentados. Então, também os meios de comunicação, através dos programas de humor, através das telenovelas, dos telejornais. Como é que é trabalhada a figura feminina? Também passa pela democratização dos meios de comunicação. Então, democratização da escola, democratização da família, democratização dos meios de comunicação, democratização dos partidos políticos, democratização da cultura. É um desafio, mas é um desafio que nós estamos, todas nós mulheres, aptas a encarar, né? E a possibilitar que a nossa sociedade se constitua como uma sociedade realmente democrática, em que as mulheres não precisem ainda, como hoje, né, se sustentar em cotas, que seja tão espontâneo que um dia nós tenhamos orgulho de dizer que nós não precisamos mais de cotas, nem de cotas étnicas, nem de cotas sexuais. Eu espero ver esse dia, mas entendo que nesse momento histórico é muito importante, justamente para que se dê possibilidade para que as pessoas conquistem os espaços que são negados por uma trágica história de dominação, de opressão, de subserviência das minorias, que são minorias em direitos, não minorias quantitativas, que são os povos afrodescendentes, os povos indígenas, as mulheres, né, os casais homoafetivos. Então nós temos uma população de minorias que são minorias em direitos, mas nós teremos um dia maiorias em direitos, né, um país sonhado por nós todos, uma democracia substantiva real, com poder de decisão. Eu confio muito nesse país e confio muito nesse povo. Eu acredito que nós temos um potencial inimaginável. Nós não temos a dimensão do potencial que nós temos de transformação.